Se você fosse tomar um café comigo, quais perguntas você me faria? Parte 2. Eu sou a Suzana Lócio da Planejar Decoração e hoje eu vou continuar respondendo as perguntas que rolaram lá pelo Instagram, na live Cereja do Bolo. Eu já postei aqui semana passada a parte 1 desse vídeo, em que eu comecei a responder as perguntas que surgiram lá no questionário e eu explico tudo nesse vídeo 1. Então corre aqui pro card de cima e antes de assistir esse vídeo, assiste a parte 1, porque no momento que eu tô respondendo as perguntas, nesse momento da parte 2, eu às vezes menciono coisas que a gente já conversou lá na parte 1. Então assiste primeiro o vídeo 1 e depois volta pra cá para assistir o vídeo 2. E mais uma vez, as perguntas que rolaram foram muito legais e assistir, escutar aí as respostas ajuda muito quem está começando, quem quer abrir uma empresa de coração, quem não sabe por onde começar, enfim, quem tem aquelas dúvidas no momento de entrar no mercado de festas. E também eu apresento o planejamento virtual, que é um serviço diferente da mesa decorada, em que você tem uma lucratividade muito boa, trabalhando menos tempo e de casa. Então, dá uma olhadinha nas perguntas, e respostas que rolaram, que com certeza vai ajudar você que está começando e quer entrar nesse mercado também. Então agora eu vou passar o vídeo que rolou lá na live Cereja do Bolo do Instagram, onde eu respondi essas perguntas do questionário. Vamos lá! E daí a próxima é a Shirley, que ela perguntou assim, em que investir? E primeira coisa, quando você está abrindo uma empresa, eu acho, de qualquer que seja o ramo, se é de decoração, se é de qualquer serviço que você tem no mercado de festas, você tem que, primeira coisa, investir em conhecimento. Porque isso foi uma das coisas que eu senti muito quando eu abri a Dona Capricho Festas. Como eu falei, acho que semana passada também eu comentei sobre isso, Eu falei assim, eu sei decorar, eu faço festas que as pessoas gostam, que estão sendo repostadas por vários IGs, mas eu não sabia tanto da organização interna de uma empresa, de como você ser empreendedora. Eu já tinha estudado, eu já tinha tido uma outra empresa, mas era um outro mercado, era um outro mundo, Não tinha, na época que eu tive outra empresa, tinha Facebook já, mas não tinha Instagram. Tudo bom, Vânia? Não tinha Instagram, as mídias sociais não tinham essa força que tem hoje. Tudo era muito feito pelo site. Eu lembro que meu site bombava, todo mundo chegava pelo meu site. Hoje o site ele é super importante também, mas ele já não é mais a mídia social assim, a primeira que a pessoa acessa, Hoje tá tudo muito no Instagram, YouTube. Não tinha tantos vídeos como tem hoje, enfim. Oi, Paperall, tudo bom? Então, assim, era uma outra época. E eu entrei de novo como empresária, como empreendedora, e eu não me atualizei. Então, eu acho que você tem que investir a primeira coisa em conhecimento, e não só dentro da sua área, bem pelo contrário. Se você já acha que você decora muito bem, que você já tem bastante conhecimento em decoração, você tem que também procurar cursos em outras áreas, em administração, financeiro, plano de negócios, enfim, em outras coisas que vão dar suporte àquela tua empresa, aquilo que você já faz bem, para você se tornar, digamos, um pacote completo, Então, e claro, se você ainda tem alguma dúvida referente à decoração, você também procurar conhecimento dentro dessa área, cursos dentro dessa área. E acho que a pergunta também principal é perguntar assim, onde não investir? Eu não investiria, não começaria investindo em acervo, não compre acervo antes de estudar muito bem o que você vai fazer. E isso é um dos erros que toda decoradora em algum momento comete. É ótimo comprar acervo, é tudo de bom você escolher peças, é uma delícia fazer essa parte. Só que a gente acaba gastando muito dinheiro em coisas que a gente acaba não usando tanto. E eu vou dar um exemplo prático que vocês estão vendo aqui atrás. Tá vendo que tem aquela máquina de encadernação que eu nem sei o nome? Tá aqui atrás, ó. E tem uma aqui do lado que é pra fazer emboss também. Quando eu comecei, antes da Dona Capricho Festas ainda, se vocês forem lá no vídeo da minha história, que semana passada eu falei bastante, muita gente perguntou como é que você iniciou, qual que é a tua história e tudo mais. Eu falei que tem um vídeo lá no canal do YouTube, contando a minha história. E se vocês forem lá assistirem esse vídeo, vocês vão ver que antes ainda da Dona Capricho Festas, quando eu tava com meu filho, que ficou doente, enfim, quando eu tava em casa com ele e eu comecei a pensar em voltar pro mercado, eu sabia que uma hora ele ia receber alta e eu ia ter que voltar pro mercado de trabalho. E eu queria muito isso, estava muito ansiosa, pesquisando muito em como voltar. Eu me encantei primeiro pela papelaria. E daí eu fiz o que muita gente faz, só que na questão da papelaria. Eu fui lá e comprei máquinas, várias máquinas. Tem uma outra que a Silhouette eu ainda uso bastante. Mas tem a Mink, que eu comprei também, acho que eu usei umas 5 vezes no máximo. Tá? Então eu me empolguei
coisa de papelaria, gastei uma grana e tudo mais. E aos poucos, quando eu fui sentindo o mercado, quando eu fui entendendo mais o que eu queria, quando eu fui estudando mais, eu comecei a direcionar para decoração. E de repente tudo aquilo que eu tinha comprado eu usei em várias festas, porque eu mesma fazia as papelarias da minha festa, exatamente por ter esse gosto e ter todo esse maquinário. Mas assim, hoje jamais eu teria comprado tudo isso, sendo que eu iria para decoração e hoje planejamento de festas. Então, quando você amadurece mais a tua ideia, quando você experimenta um pouco dessa ideia e você vê de fato o que você quer, aí depois você faz alguns investimentos mais certos, muito mais estratégicos do que você, eu amo decoração, eu vou abrir uma empresa de decoração, vou comprar um monte de acervo e de repente a coisa vai para um outro lado, você vai conhecendo mais o mercado, vai tendo experiências e vê que não era bem aquilo ali, né? Ou talvez não precisava daquilo ali que você comprou. Então segura um pouco o bolso e investe muito mais em conhecimento, que vai te dar uma visão estratégica da coisa do que material mesmo, tá? Até porque hoje a gente tem muitas lojas de locação, a gente tem muitas... o conhecimento da parte estrutural da tua empresa, você não consegue no material. E já o material você consegue em loja de locação. Então, invista naquilo que só você vai ter, que é o teu conhecimento, tá? A tua parte estratégica da tua empresa, que isso é só teu. Aí o material você vai conseguir com fornecedor, você vai conseguir com locação, enfim, de outras formas, tá bom? Deixa eu ver aqui, em que investir? A próxima pergunta. Nayara me perguntou assim: como manter a empresa aberta sem tantos altos e baixos? É exatamente a resposta da pergunta de cima, a questão de você entender que para você ser decoradora, não adianta só você saber decorar. Você tem que entender que você é uma empresa, que você tem que gerar lucro, como fazer cálculo disso, saber a tua margem de contribuição, saber teu ponto de equilíbrio, tudo isso faz parte de uma fórmula de financeiro que você precisa conhecer, plano de negócio, quais são as tuas metas, quais são os teus objetivos. Então, assim, é muito mais, né? O que acontece? A gente entra com aquela ânsia de fazer decoração, de atender os clientes, de planejar a decoração, a gente fica só com a parte boa. A gente pensa só na parte boa, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Mas essa parte estratégica por trás, a gente acaba não se programando tão bem. A gente acaba não, às vezes, nem conhecendo muito bem. Oi, dia da Laurinha, tudo bem? E a gente precisa fazer isso. Se você quer manter uma empresa aberta por muito tempo, você precisa ter estratégia. E esse pensamento estratégico, muitas vezes, a gente não tem. Eu mesma falo isso porque eu acho que eu contei na live passada também, que quando eu abri a Dona Capricho Festas, foi assim, tá todo mundo repostando minhas festas, eu amo decorar, eu acho que eu faço festas diferentes. Isso está sendo, digamos, as outras pessoas estão confirmando que acham minhas festas criativas e tudo mais, só que eu não tinha esse planejamento estratégico. Eu fui naquela assim, vamos ver se vai dar certo. E a gente falou disso um pouquinho na live passada, né, que não adianta a gente entrar com esse pensamento de vou ver se vai dar certo. É bem pelo contrário, eu vou fazer dar certo, o que eu preciso para fazer dar certo, onde que eu tenho que estudar, onde que eu tenho que aprender, onde que eu tenho que me especializar, o que eu preciso fazer melhor até que o negócio dê certo, né? Então, Nayara, live passada, tá a resposta, e na pergunta anterior eu também respondi. A outra, vamos lá. Yasmine Batista. Como você consegue projetar as festas e ficar tudo em harmonia? Então, essa parte de harmonia das festas, como que a gente consegue isso? Projetando, tá? Então, a primeira coisa é você fazer o teu processo criativo, tá? Você criar o seu processo criativo, e lá nesse processo criativo tem um momento em que você define paleta de cores, você define estilo, você define todo um conceito visual que você quer daquela festa. Nessa parte de você definir o conceito visual daquela festa, já vai entrar uma harmonia nisso, consequentemente, porque você já está definindo o resultado que você quer daquilo. Aí, a partir do momento que você vai para o projeto, que você coloca aquele conceito visual em imagens, em escolha de mesas, em escolha de móveis, em escolha de painéis, em escolha de peças, em decoração para esse painel, e você dimensiona tudo isso em escala, aquilo vai ganhando harmonia, porque você, além de tudo, você está testando e você está visualizando o resultado final. Então, você consegue essa harmonia quando você faz o processo criativo, todo o passo a passo dele, muito bem feito, né? Desde lá do briefing com a mãe até a parte antes de iniciar o projeto.
e depois você faz o projeto. E nesse projeto daí você coloca tudo aquilo no papel, né, no computador no caso, e vai colocando a escala e vai determinando a posição, e daí você vai vendo o conceito daquilo, vai conseguindo ajustar até você ter aquela imagem final que você vai apresentar para a mãe, com tudo em harmonia, já definido, já testado, já pensado, para você chegar no melhor resultado que você pode ter para aquele briefing que você tem da mãe, né? Versus todo o teu conhecimento colocado naquela festa, tá? Então, processo criativo e projeto. A Fer pergunta assim, que difícil eu sou, mas pensando em melhorar o meu produto, quais dicas você me daria em relação à abordagem com o cliente? Então, ela fez várias perguntas. Vamos começar com a abordagem ao cliente. A primeira coisa é como que eu abordo o cliente. Na Planejar Decoração, eu já não abordo mais o cliente, tá? O que que acontece? Tudo que eu posto, assim, vocês podem ver, assim, vocês podem dar uma olhada no meu feed. Hoje, existem algumas postagens em que eu mostro o planejamento virtual, então eu mostro esse o resultado que você vai ter. Tem postagens em que eu mostro por que eu faço o que eu faço. Tem postagem que eu respondo o como que acontece isso, o que é o planejamento virtual. E eu não tenho mais aquela abordagem no sentido de venda. Bem pelo contrário, eu defendo aquela ideia, que até a gente conversou também na live passada, de você ter uma ideia, um porquê, você expressar esse porquê e as pessoas se conectarem com isso. Então, eu não vendo planejamento virtual, eu vendo o empoderamento da mãe conseguir fazer a festa do filho sozinha, executar aquela festa sozinha, colocar a mão na massa e produzir algo exclusivo para o filho, com todo o carinho dela, para o filho dela, para a filha dela, enfim, para a família dela. Então, eu vendo, né, esse empoderamento. E as mães que gostam de colocar a mão na massa, as mães que gostam de produzir as coisas, seja por necessidade, seja porque gostam mesmo, elas vão se conectar com essa minha mensagem e a partir daí ela vem me perguntar como que funciona isso, como que acontece isso. E daí eu explico o como, que o como é através do planejamento virtual. Então hoje eu posto muito nas minhas redes, muito mais a solução que o meu serviço ele traz do que o serviço em si. Muito mais o porquê do que o quê. Então comece a se conectar muito mais com a tua razão, do porquê que a tua empresa existe, do porquê que você faz o que você faz. E assim hoje é a minha abordagem. Eu não fico mais, eu vendo planejamento. Eu falo, o que esse planejamento traz de solução para aquele meu cliente, aquele público que eu quero atingir, tá? E daí perguntou assim, como que você chegou ao planejamento virtual? Eu já expliquei isso até naquele vídeo que conta um pouquinho da minha história, mas fazendo um breve resumo aqui, como que eu cheguei, eu tava depois da papelaria, né, depois de eu ter minha empresa de personal organizer, de design de interiores, daí eu parei por conta do meu filho. Aí quando eu voltei, eu acabei, nesse meio tempo que eu fiquei fora do mercado, eu acabei conhecendo a papelaria, me apaixonei por papelaria, comprei esse monte de coisa de papelaria. Fui estudando mais um pouquinho, daí fui indo para planejar, para Dona Capricho Festas. E o que aconteceu? Quando eu entrei na Dona Capricho Festas, eu antes, né, olhando lá a minha história, eu já trabalhei no HSBC na produção de grandes eventos. E eventos que eu fazia no Brasil inteiro. E nessa época, quando eu trabalhava com eventos, eu tinha uma rotina muito insana mesmo. Teve meses em que eu trabalhei todos os dias, de segunda a segunda, fazia hora extra, ficava até 11 horas no banco. Trabalhava muito, viajava muito. Então teve um mês que eu passei todos os finais de semana em uma cidade diferente do Brasil produzindo eventos. Então, e eu defini, né, quando eu saí do banco, eu defini que eu não iria mais trabalhar tão insanamente quanto eu estava trabalhando naquela época. Até porque eu queria constituir família e tudo mais. E quando depois que construí a Dona Capricho Festas, eu percebi que de alguma forma eu estava voltando para aquela rotina que eu tinha escolhido não ter, que era trabalhar final de semana, ficar longe da família. Agora eu tenho 2 filhos pequenos, então quando você vai montar festa, desmontar festa, eu acabava me afastando deles, que era uma coisa que eu já tinha definido que eu não queria, principalmente depois que meu filho teve a doença que ele teve. Então eu vi que eu amava construir festa, eu amava pensar junto com a mãe naquela decoração, criar aquele conceito visual da festa, mas tinha uma parte que era de montagem e desmontagem que eu achava que não era tão valorizado e além disso se afastava de uma coisa que eu já tinha definido que não era pra mim. E daí no final das contas, o que aconteceu? Eu falei assim, como que eu consigo trabalhar naquilo que eu amo, que é construir a ideia da festa, que é você conseguir pensar em cada detalhe, mas ao mesmo tempo eu não montar a festa.
E outra coisa que tinha que eu também conto... Gente, veja um vídeo da minha história, que lá eu conto tudo isso em detalhes, vocês vão entender os vários momentos que eu já passei, em que quando eu tive meu primeiro filho, né, todas as decoradoras, a maioria delas, pega o gostinho de se tornar decoradora quando tem o primeiro filho, né, porque daí ela começa a sentir aquela coisa de construir a festa pro filho e tudo mais. Mas no meu primeiro filho, eu tinha uma empresa de design de interiores e personal organizer que eu amava trabalhar com aquilo. Então eu contratei uma decoradora. Só que ao mesmo tempo que eu contratei a decoradora para fazer o painel e fazer uns personagens em feltro do tema que eu queria, que era Turma do Seu Lobato, na época, gente, há mais de 6 anos atrás, não existia, era um desenho do Netflix que era bem assim, não era conhecido, não era comercial, então não tinha nada daquele tema. E eu contratei uma pessoa para fazer um painel e fazer os personagens em feltro. Mas eu fui lá, eu fiz todo o resto da decoração, a montagem, e atrás de móveis. E hoje não tinha loja de locação de móveis como tem hoje. Foi um perrengue conseguir contratar mesas para aquela festa de aniversário de 1 ano do meu filho. E eu passei muito perrengue mesmo, mas eu queria fazer, porque eu curtia muito fazer coisas à mão, mesmo tendo contratado uma decoradora. Então, e isso era uma coisa também que na Dona Capricho me tirava um pouquinho o gosto, que eu falei, gente, eu tô tirando da mãe a oportunidade de colocar a mão na massa e fazer aquilo pros filhos. Só que ao mesmo tempo, eu não quero que elas passem o perrengue que eu passei. Tudo bem que foi em outra época, que mal tinha loja de locação e tudo mais, mas mesmo assim, como que eu consigo tirar aquela parte que eu não gostava, que não me trazia assim como é que eu posso dizer, né? Que eu já tinha definido que eu não queria pra mim, que era passar o final de semana longe dos meus filhos, mas fazer aquilo que eu amo, que é construir a festa, o conceito visual da festa, e ao mesmo tempo permitir para aquela mãe que eu era, né? Aquela mãe de 1 ano lá do meu primeiro filho, permitir que ela consiga fazer a festa do filho sem passar tanto perrengue quanto eu passei. Então eu tinha a vontade de criar a decoração e tinha vontade de empoderar essa mãe. Então foi aí que uma vez eu escutei uma decoradora de São Paulo, no ano passado, né? No começo do ano passado, falando que existiam outros serviços além da mesa decorada, que a gente relaciona muito o mercado de festas com mesa decorada. E não é isso. O mercado de festas ele é gigantesco, ele tem muitos serviços que englobam o mercado de festas. E uma das coisas que você pode fazer é tirar um dos processos dentro da mesa decorada e ofertar para aquela mãe. Então tem empresas que podem, por exemplo, assim, você ama fazer montagem e desmontagem, que é a parte que eu particularmente não gostava tanto. Você pode criar um serviço que ajude a mãe a fazer a montagem na festa, que ela contrate as coisas, mas você, enquanto ela está se arrumando, vai lá montar para ela. Você pode criar um serviço de desmontagem, você pode criar um serviço de consultoria só. O que eu estava falando? Da gente tirar um processo dentro da mesa decorada e vender aquele serviço em separado. E daí quando eu fui analisar a minha empresa, eu vi que o processo que eu amava fazer era toda aquela parte de briefing com a mãe, de pesquisa, de processo criativo, de criar aquela decoração, de fazer o projeto. Então eu comecei a vender exclusivamente isso. Só que quando eu fiz isso lá pela Dona Capricho, que eu até comentei na live passada. Oi, Gabi, tudo bem? E quando eu comentei na live passada que eu peguei esse processo, eu falei, vou vender o projeto digital, né? E comecei a divulgar projeto digital. E aquilo não vendeu. E eu falava, não dá certo, né? Vender um processo dentro da mesa decorada não vai funcionar, que tudo mais, acho que vou desistir. Até que em vez de desistir, eu fui estudar, fui entender o que estava acontecendo, que não era possível, que não existiam mães, né? A gente sabia que tinha um mercado de mães que estavam querendo colocar a mão na massa, a gente vê isso muito no mercado hoje. E por que eu não estava conseguindo atingir aquele público? Por que a postagem que eu tinha feito, o vídeo que eu tinha feito, não estava dando resultado? E daí, em vez de desistir, eu estudei e vi que eu estava fazendo muita coisa errada, ou melhor, estava deixando de fazer muitas coisas, e eu comecei a mudar. E daí eu comecei a fazer o marketing direito, comecei a entender que eu precisava fazer todas aquelas estratégias como negócio, criei a Planejar Decoração e comecei a atender a esse público de mães através do planejamento virtual. Porque não adiantava também eu fazer um projeto, se eu sou arquiteta, não, eu me formei em design de interiores. Eu me formei em turismo, com ênfase em eventos, e em design de interiores, em personal organizer, várias coisas que eu fiz. Então, eu peguei aquele processo dentro e criei o planejamento virtual. E o que é o planejamento virtual? É você ter o projeto da festa, só que não adianta você jogar o projeto no colo da mãe e também falar, agora produz, né? Tá aí
Tá aí o projeto, faz o que você quiser. Como que ela vai produzir? Que material que ela vai usar para produzir aquilo que eu projetei? Onde que ela vai encontrar o fornecedor para fazer aquilo? Qual que é o melhor caminho para economizar tempo e energia dessa mãe? Qual que é o direcionamento que você vai dar? Então, o planejamento foi isso, foi pegar um processo da mesa decorada, um processo que eu amava fazer, que eu considerava que eu fazia bem aquilo, que eu tinha feedback que eu fazia bem aquilo, né? De, você é muito criativa, cria decorações diferentes e tudo mais. Então, eu peguei esse processo e criei o planejamento. Então, eu peguei o projeto, que também tem um monte de gente que faz, né? Que vende assim, eu faço projeto, seja dentro da mesa decorada ou não, mas eu criei o planejamento, em que junto com esse projeto, eu envio todo o processo para a mãe. Eu envio onde ela vai encontrar as coisas que eu estou projetando, como ela vai produzir aquilo que eu estou projetando, seja com fornecedor externo, seja se ela quiser colocar a mão na massa e produzir aquilo. Vou dar todo o direcionamento, assessoria, vou dar a segurança que aquela mãe precisa, o empoderamento que ela precisa para ela dizer assim, bater no peito e falar, eu vou fazer essa festa, eu vou executar essa festa sozinha, tá? Seja contratando alguns fornecedores para me auxiliar, seja ela mesma colocando a mão na massa. Então, isso que é o planejamento virtual. E foi com base nessa parte que eu não gostava da mesa decorada versus a vontade que eu tinha de empoderar aquela Suzana do 1 ano do primeiro filho, né? Continuando aqui na pergunta, como você chegou ao planejamento virtual? Essa foi. Qual a maior dificuldade durante o planejando? Qual a maior dificuldade durante o planejamento? Quando eu faço o planejamento, qual que é a maior dificuldade? Será que é isso? Você que desenha os móveis? Sim, sou eu que desenho todo o meu acervo virtual, sou eu que desenho, tá? As lojas de locação fornecem os dados? Eu acho que é fornecem, tem uma palavra que está escrita errado, mas eu acho que é fornece. Sim, normalmente eu entro em contato com a loja de locação e pergunto, olha, esse móvel aqui, manda a foto que tem no Instagram e tudo mais, eu mando a foto, falo qual que é a medida desse móvel, daí eles me passam a medida, ou às vezes tem no site da empresa, senão eu mando ou direct ou WhatsApp, enfim, e nunca tive problema com nenhuma loja, bem pelo contrário, porque afinal eu tô propondo uma decoração em que vai locar aquele móvel dele, então para a loja de locação é uma ótima eu fazer planejamento com os móveis deles. Inclusive, hoje aqui em Curitiba eu tenho parceria com vários, porque eles gostam que eu planeje festas com os móveis deles, porque no final das contas eles não têm nenhuma energia, inclusive, para conquistar aquele cliente. Porque a partir do momento em que eu desenho aquilo, a cliente vem até mim, eu desenho o móvel daquela locação e indico aquela loja de locação, porque como é que eles não vão gostar, né? Afinal, eu tô dando de mão beijada um cliente para eles. Então, normalmente, pelo contrário, né? Eles até incentivam vocês a desenharem os móveis dele, porque afinal de contas, eles não estão nem tendo trabalho de captação do cliente, tá? E, inclusive, isso é uma das coisas que você pode fazer, fechar parceria com locadoras para que você desenhe, claro, né, que eles tenham um custo-benefício bom para o seu cliente, que afinal das contas você quer também ofertar o melhor para o teu cliente, mas que você tenha uma parceria e outra. Você dando o cliente de mão beijada para eles podem te dar uma porcentagem referente àquela locação, porque afinal de contas você está tirando todo o trabalho de marketing, de captação de clientes daquela locadora. Então vocês podem ter uma parceria bem bacana referente a isso, tá? A Lelê Festeira, amo muito tudo isso. Meu sonho é fazer projetos das minhas ideias. Eu não vivo sem. Eu sou suspeita a falar sobre isso, né? Eu não vivo sem. Então, Tami, adorei essa história. Ai, obrigada, Tami. Na verdade, a história, assim, né? Lá no vídeo do YouTube eu conto ela inteira, mas a história de cada uma é muito particular, né? E todas têm seus altos e baixos, mas o legal é que a gente hoje é o que é por conta da nossa história, né? Então, vale sim ser compartilhada. A Andréa Carvalho falou assim: como fazer as pessoas tão acostumadas a ter sempre tudo muito igual, a confiarem em um trabalho novo? O que mais quero é dar um significado além de festa bonita para as pessoas. Muito legal essa pergunta. E realmente, as pessoas estão muito acostumadas a fazer tudo muito igual. E elas normalmente vêm com ideias de coisas muito iguais, porque é o que tem no mercado, você concorda? A mãe vai pesquisar uma festa, a mãe muitas vezes ou trabalha, ou passa um dia super atarefado, mesmo que seja cuidando da casa, cuidando do filho. Gente, quem já foi mãe, né? Quando meu filho tava doente, que eu fiquei 1 ano praticamente cuidando só de filho, gente, dá muito mais trabalho cuidar de filho do que trabalhar. É absurdo, assim, né? A gente fala, mas tá em casa sem fazer nada. Tá em casa sem fazer nada aqui, né? A gente trabalha pra caramba. Ser dona de casa dá muito trabalho. Então, independente da mãe estar trabalhando fora ou a mãe tá como dona de casa,
ela não vai ter aquele tempo de ficar pesquisando tendências, ficar pesquisando milhões de coisas ou ter o conhecimento de mercado que você tem. Então, o que ela vai pesquisar? Quando ela tem uma ideia de uma festa, ela vai pesquisar festa, tal coisa, né? Se ela já tem o tema. Então, ela vai te trazer imagens de coisas que já existem, de coisas que já existem no mercado. É o seu trabalho pegar aquela ideia por trás daquilo que a mãe está te trazendo e conseguir propor para aquela mãe algo que ela nunca viu. Porque ela não tem como te mostrar uma referência de uma coisa que ela nunca viu. Então, é o seu trabalho fazer isso. E como que você faz isso? Você faz através do briefing. Eu até comentei na live passada, você tem que fazer um briefing muito bem feito. Mas a gente passa muito batido por esse processo de briefing. A gente tem que fazer um briefing muito bem feito. A gente tem que ter um processo criativo para entender qual que é o nosso estilo, como que a gente gosta de fazer festa, qual que é a nossa maneira de fazer festa. E depois disso, a mãe te trazendo aquilo, o que você vai falar para a mãe? Eu falo assim, tá bom, eu vou pegar todas essas referências e vou criar uma proposta para você. E com o projeto da festa, com o projeto digital, você consegue apresentar uma outra proposta para a mãe sem você ter gasto de material, sem você ter gasto gasolina para ir fazer uma pré-montagem numa loja de locação. Você vai ter gasto, claro, você gastou um pouco do seu tempo, né? Porque afinal de contas você vai ali no computador, vai fazer essas pesquisas, vai criar o projeto, mas você não tem um gasto material com aquilo, você tem um gasto de tempo que teoricamente já está incluso no seu orçamento, certo? Então, você vai através do projeto para poder propor aquilo para a mãe. Se a mãe falar assim, não gostei, eu quero trocar tal coisa, tá tudo bem. É literalmente, né, em um tempo no computador você faz as trocas até você chegar numa proposta que traga o novo, alinhado com aquele briefing, né, com aquilo, digamos, de desejo que a mãe queria, tá? Então, através do projeto você consegue fazer essas adaptações. E depois do projeto vem o planejamento de como executar aquilo que você desenhou. Afinal, aquilo que você desenhou é papel, é PS, é MDF? Onde que ela vai encontrar aquilo? Como que ela vai buscar isso? Daí, isso entra o planejamento virtual, onde você entrega o como fazer aquilo que você desenhou. O que mais quero é dar um significado além de festa bonita para as pessoas. Então, eu vou contar uma cliente que eu tenho agora, tá? Uma cliente real, um projeto que eu estou criando. A mãe veio para mim exatamente porque ela queria um tema personalizado, ela queria transformar as filhas delas em heroínas, o que ela obviamente não vai encontrar pronto, porque tinha um significado para aquilo. Hoje mesmo ela contou a história do pai, que leu uma história para ela, que ela é heroína, então a gente vai fazer uma festa com base na história que o pai conta para a filha, né? Com elementos trazendo isso para que ela olhe a festa e ela veja a história que o pai conta para ela à noite antes de dormir. Então é quando você consegue trazer toda essa personalização para a festa. Imagina que lindo! Você não tem isso pronto. A pessoa precisa contratar alguém que saiba criar uma coisa nova para que ela consiga trazer uma história. Tem no meu feed também uma das primeiros planejamentos que eu fiz e que eu achei o máximo, que eu transformei uma tatuagem que o pai tinha no braço. Gente, uma das primeiras postagens do feed da Planejar é essa tatuagem que eu transformei em festa. Então, assim, aonde você vai conseguir transformar uma tatuagem em festa? É uma tatuagem que foi feita à mão pela mãe da família, que toda a família tem aquela tatuagem, que tem o nome deles, as iniciais do nome deles. E aquilo não é uma fonte que existe, não é uma Arial, não é uma coisa que você encontra pronta. E eu peguei aquela tatuagem, eu coloquei no planejamento, a gente fez um símbolo em MDF que virou um presente pro pai. Ela decorou a festa e depois virou um presente. Então, quando que você consegue fazer isso se você não tem esse conhecimento de saber projetar e saber ter essa ideia de pegar a tatuagem, transformar em um MDF que vai decorar a mesa e depois vai virar um presente para o aniversariante? Então, esse o poder que o processo criativo, o briefing, o processo criativo, o projeto e o planejamento da execução te dá. É você conseguir tirar uma tatuagem da pele, é você conseguir tirar um personagem de uma história e transformar aquilo em realidade. Só que não é só projeto, não é só briefing, não é só processo criativo, não é só execução. É todo o planejamento disso num processo correto, digamos assim, né? Sou mãe que põe a mão na massa e agora estou me profissionalizando. E é bem isso. Quando a gente se profissionaliza, às vezes a gente vai só naquela coisa assim, eu tenho que profissionalizar a decoração. Mas não, se a gente quer se profissionalizar como empresa, a gente quer entrar como uma empresa, realmente a gente tem que estudar também toda a parte de como ser uma empresa, né? Lele Festeira, perco muito tempo tentando passar para as minhas clientes algo que está na minha mente,
dentro das coisas que elas mandam existentes. Pois é, e tem uma live que eu fiz com a Gabi. A Gabi, ela até entrou aqui, eu não sei se ela tá aqui ainda, mas a Gabi, a gente fez uma live exatamente porque ela é uma decoradora para quem eu ofereço o projeto da festa. Então, como que funciona? Eu tenho essa parte que eu ofereço planejamento para as mães e tem também as decoradoras que eu atendo. E essas decoradoras, elas me passam o que elas querem, eu projeto a festa para ela, devolvo para elas e elas mostram para cliente. E eu fiz uma live com a Gabi, que agora tá lá no canal do YouTube, em que a gente conversou exatamente isso. Como que era antes, quando ela não tinha o projeto da festa como aliado, né? Quando ela tinha que apresentar aquilo que ela estava pensando para a mãe, falando, desenhando, tentando fazer a mãe imaginar, abstrair aquela ideia que ela tinha. E como que foi depois ela tendo o projeto na mão e poder apresentar o projeto. Foi muito legal essa live. Convido você a dar uma olhada lá no canal do YouTube que eu coloquei lá na semana passada ou retrasada, foi essa live com a Gabi. E ela tem essa visão de decoradora que não tinha o projeto e depois passou a ter. Exatamente isso que você falou. Das mandam o que vê nas redes e cabe a nós usar as referências, porém colocar nossa identidade, criar algo usando apenas alguns detalhes. Exatamente. E você consegue fazer isso através do projeto e do processo criativo. Tami, estou na fase de aprender a executar. Estou aprendendo demais com você. Ai, obrigado. Muitos vídeos e lives e perguntas. Que bom, fico bem feliz, Tami. Estamos aqui para isso. Érica, como se organizar, por onde começar? Como ser a melhor? Então vamos lá, Érica. Como se organizar? Primeira coisa é você ter um plano de negócios, você ter estratégias e metas bem estabelecidas do que você quer para o seu negócio. Você definir o seu porquê. Por que você está fazendo o que você quer? Porque toda a tua comunicação vai ser voltada a isso. Porque daí você vai atrair quem se conecta com o seu porquê, né? Como eu dei o exemplo, no meu caso, qual que é o meu porquê? Empoderar mães a fazerem, né, executarem a festa sozinha. Então, as mães que querem fazer a festa sozinha, que gostam, que têm dificuldade de tempo, elas vão se conectar com isso e vão procurar o meu serviço, tá? Por onde começar? Estudando. Isso a gente já falou bastante aqui no começo da live, né? Então, estudar não só na área de decoração, em outras áreas também, principalmente no quesito empresa, né? Se você já sabe, digamos, decorar, se já tem segurança na questão da decoração, se profissionaliza nas outras áreas também. Como ser a melhor? Olha, eu acho que ser a melhor é uma coisa muito subjetiva, né? O negócio não é você ser a melhor, é você ser melhor pra quem, por quê e como, né? Porque, assim, eu quero ser melhor em projeto. Por quê? Eu quero ser a que oferece o melhor planejamento para aquela cliente que eu quero atingir. Então, você pode querer ser a melhor, com certeza, mas saiba muito bem pra quem, porque é impossível você ser melhor pra todo mundo, né? Você é melhor em tudo. Não tem como. Você não vai agradar todo mundo, é impossível isso. Então, procure ser melhor, tendo muita clareza pra quem você quer ser melhor, por que você quer ser melhor e com qual objetivo você quer ser melhor. E daí você vai ter você não quer ser melhor pra todo mundo, né? Descubra pra quem e tudo isso que eu falei, que daí sim eu acho que você vai ter mais sucesso, digamos assim. Aqui foi Ivanir. Nossa, muitas. A primeira, por onde eu começo. Então, isso a gente já conversou, né? Por onde eu começo, a gente já falou aqui na live. Se você está chegando agora, daí depois vê a gravada, que eu vou deixar por 24 horas. A gente já respondeu essa pergunta. A Jéssica. Qual item seria indispensável para ter em uma festa? Qual item seria indispensável para ter em uma festa? Olha, nem mesa é indispensável, né? Tem a festa que foi inclusive uma das mais repostadas, que foi uma das que até a revista Crescer repostou, em que eu não uso mesa, eu uso caixote. Então, assim, você não precisa ter mesa, eu não acho que tem um item indispensável. O que é indispensável é você conseguir, com o resultado do que quer que seja que você monte, você ter o briefing alinhado com o teu processo criativo versus o resultado que você chegou. Então, o indispensável é você conseguir trazer essa linha de uniformidade, né, entre atender o briefing, não perder a sua identidade e chegar no resultado da festa. Então, para mim, isso é o indispensável. Não Cineia. Seria 1 milhão de perguntas. Como você precifica as coisas? Eu precifico as coisas com base em uma fórmula em que eu descubro qual que é o meu ponto de equilíbrio da minha empresa. O que é ponto de equilíbrio? É qual o valor que eu preciso ganhar. Primeira coisa, tá?
Vamos falar rapidamente sobre precificação, que para variar eu tenho 10 minutos antes do Instagram me cortar de novo. Então, falando bem rápido, você tem que saber todos os seus custos fixos da sua empresa. Isso é tudo, tá, gente? Internet, telefone, luz, site, manutenção de site, Google Drive, DAS, se você paga DAS, né? Se você tem CNPJ, tudo você vai listar todos os seus custos fixos. E dentro da sua empresa você também vai saber os seus custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles que variam de acordo com o número de serviços ou produtos que você vende, tá? Então, por exemplo, mesa decorada. O que é custo variável? Você recebe 5 mil da mãe, só que aqueles 5 mil não ficam no teu bolso. Você vai pagar painel, você vai pagar alocação de imobiliário, você vai pagar produção de algum material para o painel, enfim, sobra lá R$1.000. Então, você teve um custo variável de R$4.000 dentro desse valor que você recebe. Então, você tem que descobrir quais são os seus custos variáveis e daí tem uma fórmula. Procura na internet aí, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, que você já vai entender mais ou menos como que é essa fórmula que eu faço hoje. E o que acontece? Eu sei o quanto que eu tenho que ganhar para eu ficar no 0 a 0. E daí, o que é o 0 a 0? É eu tirar um salário que eu defini para mim, é eu pagar todos os meus custos fixos da minha empresa e não ficar, digamos, com nenhuma dívida, tá? Aí, a partir disso, o que eu consigo vender a mais já se torna lucro para minha empresa. O que é lucro para minha empresa? Vem para o meu bolso? Não. É o que eu faço uma reserva para fazer investimento, pagar tráfego, né, que eu tô aprendendo agora, pagar tráfego, pagar cursos, enfim, é a margem de lucro para minha empresa. Então, existe uma fórmula para você fazer isso, que não vai dar tempo de explicar agora, a gente pode fazer uma outra live falando especificamente disso, mas você precisa entender, primeira coisa, isso para você começar a precificar, e depois eu tenho uma média de tempo que eu gasto para fazer cada tipo de serviço que eu ofereço na minha empresa, para eu entender também quanto mais ou menos que eu estou recebendo por hora, tá? Então, você tem que ter essa média para você entender quanto que você precisa vender para ficar no 0 a 0 ou para ter o lucro que você quer na sua empresa e quantos projetos você daria conta de fazer no mês para ver se isso bate, entendeu? Então, lá no meu cálculo eu falei assim, eu tenho que fazer 16 projetos por mês para ficar no 0 a 0, eu tenho um lucro lá 30% para minha empresa do que eu quero. Será que eu dou conta de fazer 16? Será que o tempo que eu levo para fazer cabe esses 16? Então, são análises que você vai fazendo e cenários para entender qual vai ser a tua meta mensal. E daí você colocou aquela meta mensal, é correr atrás mesmo para você bater, tá? E claro, você pode ter vários serviços e daí você vai fazer cálculos diferentes para cada tipo de serviço que você oferece. Não, por isso que eu falo, né, gente? A gente tem que estudar muito também fora de decoração para a gente conseguir ter uma visão estratégica do nosso negócio. Tânia Mello. Acho que pediria para te ver pondo a mão na massa. Tentaria gravar todos os detalhes. Gente, todos os meus vídeos... Todos não, mas tem vários vídeos no YouTube que sou eu pondo a mão na massa, literalmente do começo ao fim, gravando já para vocês. Não precisa nem gravar, tá lá gravado e postado no YouTube. Então, vão lá nos vídeos do YouTube, porque eles são... Aqui no Instagram, cabe vídeo de 15 segundos, de 3 minutos no máximo no IGTV. Lá são vídeos de meia hora, 40 minutos... 20 minutos em que eu mostro todo o passo a passo da coisa. Então, vai lá no YouTube que vale a pena. Tem muita gente que já me mandou, inclusive foto, mostrando que começou a projetar com os vídeos que eu tenho lá no YouTube. Então, vocês estão perdendo, estão marcando bobeira se vocês não foram lá ainda, querem aprender a projetar, processo criativo. Tem vídeo falando sobre processo criativo, tem vídeo mostrando como projetar, tem vídeo mostrando como executar, como montar, como eu já fiz um painel de cano PVC, como eu já fiz materiais com carimbeira, pintando papel, enfim. Ó, a Tami falou que já viu tudo lá no YouTube. A Tami realmente já comentou em vários vídeos. Tami, você pode falar. Tem ou não tem muito vídeo lá mostrando tudo que eu tô falando aqui. Então, corre lá que se você não quiser nem gravar, já tá gravado lá pra você e postado, tá? Cláudia Ferrarese. Quais programas você usa para montar seus projetos e você consegue vendê-los separadamente antes de fechar o contrato da festa? Cláudia, quais programas você usa para montar seu projeto? Eu usava o Illustrator, só que o Illustrator é pago. Você pode usar o Inkscape, que é o que eu uso hoje, inclusive no curso para ensinar, porque ele é gratuito, tá? E tem o SketchUp, que é para projeto 3D que eu fazia, hoje eu não posto muito projeto 3D, mas eu também faço, inclusive tenho essa semana para fazer, porque ele é bem mais difícil de mexer. Ele, digamos, é uma próxima etapa, né? Mas o SketchUp daí faz
também projeto em 3D, tá? Mas hoje, então, o Inkscape é o que eu ensino, tudo que eu posto é referente ao Inkscape. E você consegue vendê-lo separadamente antes de fechar o contrato da festa. Na verdade, hoje eu só vendo o projeto. E eu, obviamente, eu não faço o projeto antes da cliente fechar comigo. Então, ela chega até mim, ela quer fazer um projeto da festa, ela paga uma entrada, tá? Eu peço normalmente 30% do valor total de todo o serviço, digamos, que ela vai contratar comigo. Ela fazendo esse depósito, me mandando o comprovante, eu começo a fazer o projeto da festa, faço daí todo o processo, aquilo que eu falei pra vocês. Briefing, meu processo criativo, começo a projetar a festa e o meu serviço hoje é entregar um documento que tem o projeto da festa que eu criei, junto com todo o passo a passo de como ela produzir aquilo que eu projetei. Então, indicação de fornecedores, quais são as opções de produção, como que ela vai encontrar aquilo, ela vai me mandando muitas vezes no WhatsApp assim, Su, qual que é a melhor opção, o que eu faço? Eu direciono aquela mãe para ela conseguir fazer sozinha, tá? Esse é o serviço que eu ofereço hoje. Eu não monto mais festas, eu não executo mais as festas. Quem faz isso são as mães, já que meu serviço é exatamente para empoderar elas, tá? Aonde é como aprender a fazer projetos? Lele Festeira, como aprender a fazer projetos. No meu canal do YouTube tem vários vídeos já mostrando eu dentro lá do meu programa, mostrando vocês como projetarem. E eu tenho cursos que eu lanço periodicamente, tá? Eu abro turmas em datas específicas, provavelmente a próxima turma vai ser começo de março, tá? Mas agora não tem turma aberta. Só que lá no meu YouTube eu acho que você já vai ter muita informação legal pra você ver lá no YouTube, tá bom? App pelo celular ou pelo computador. O Inkscape é pelo computador, tá? Por que é pelo computador? Porque você tem como, obviamente, pegar uma imagem, eu tenho um painel sublimado que já existe, que eu quero usar na minha festa, você pega aquela imagem, você joga dentro do computador, você dimensiona ele, você coloca no fundo. Só que o legal do Inkscape, dos programas vetoriais, né, como Illustrator, até mesmo SketchUp, você cria coisas, você pode criar uma imagem do zero, que nem nesse caso que eu vou criar uma personagem com uniforme, que o emblema tem a inicial da criança. Na história que o pai conta, ela tem um bastão na mão, a gente vai desenhar um bastão na mão dela, então a gente vai criar uma coisa do zero, que não existe pronta, especialmente para essa família. E esse é o charme de você mexer num programa vetorial. E daí, imagine você no celular tendo que criar essas coisinhas, né? Então a gente precisa aí do teclado, do mouse para a gente poder fazer essa criação. Então é no computador, o Inkscape só tem no computador para você baixar gratuitamente, tá? Vou ver e fazer teste, dá uma olhadinha lá. Eu acho que tem, como eu falei, tem várias pessoas, até tem, eu acho que um depoimento que eu coloquei nos stories de uma menina que falou que adorou, enfim, que ela começou a projetar lá pelo que eu postei, tá? No YouTube. Vamos continuar, gente, porque pra variar, falta 5 minutos e tem mais 3 perguntas aqui. A Lele Festeira. Lele, tô falando com você e tem aqui a tua pergunta agora. Como e onde fazer projetos? Eu acabei de responder, né? Eu tava olhando tua pergunta aqui agora. Ateliê Grazi Guimarães, tapetes. Tapetes é uma coisa muito legal, porque o Inkscape a gente trabalha com um projeto 2D. O que significa 2D? Ele não tem profundidade, tá? Então, se você for ver, a mesa ela é altura e largura, ela não trabalha a profundidade da mesa. Então, quando você vai fazer um projeto no Inkscape, até poderia entrar tapete, mas normalmente no projeto que eu faço não entra tapete, tá? No desenho mesmo, na parte visual. Só que, por exemplo, tem um outro projeto que eu tô fazendo para uma outra cliente que a gente vai colocar um tapete. Só que o que a gente faz? A gente tem a imagem do projeto e a gente, ao lado, tem a imagem do tapete. Então, você consegue ver se o tapete vai combinar, se não vai, enfim. Você não precisa necessariamente colocar ele naquela imagem para você ver se o tapete vai ficar bom. Então, a gente coloca uma imagem lado a lado e a gente consegue fazer essas definições. Mas o tapete em si, ele não entra no projeto que eu faço. Tem como colocar tapete no projeto 2D? Tem. Eu, particularmente, não acho que fica tão bom, tá? Daí é uma escolha, digamos, de profissional. Eu não coloco, daí eu coloco a imagem do tapete ao lado e a gente batendo ali paleta de cores e tudo mais, a gente consegue fazer essa decisão se fica bom ou não, tá? E a Daiane Kripa perguntou: você teve medo de competir com outras empresas de decoração? Na Dona Capricho Festa, sim.
não chega nem a ser um medo de decoração, mas você sabe que você tem medo de empresas de decoração, mas você sabe que você tem muitas concorrentes. Que quando o cliente está vindo para você te pedir um orçamento, você sabe que você está concorrendo com várias outras empresas, que ela está pedindo orçamento para várias outras empresas. Agora, com o planejamento virtual, eu já não tenho mais tanto esse problema. Porque quem são hoje minhas concorrentes? Isso é uma análise que a gente tem que fazer também de mercado, tá? Com quem que eu tenho uma competição maior? Com buffets. Hoje minhas concorrentes, elas não são as decoradoras, não são outras empresas de decoração. Por quê? Porque eu não estou oferecendo a mesa decorada. As decoradoras normalmente oferecem a mesa decorada, certo? E eu não quero mais atingir esse público de mães que querem receber tudo pronto. Eu quero atingir o público de mães que querem colocar a mão na massa. E muitas vezes essas mães vão para buffets em que o buffet entrega pronto para ela, em que ela pode também colocar às vezes alguma mão na massa, e às vezes alguns buffets fazem também essa questão do projeto, tá? Então, aqui em Curitiba, e não são muitos, tá? Tem buffets que, digamos, eu tenho essa concorrência, mas não são tantos. Mas empresas que fazem exatamente o que eu faço, por que eu não conheço? Porque eu criei o planejamento. Então, assim, o projeto muita gente faz. Tem gente que faz projeto no PixArt, tem gente que faz projeto no Inkscape, tem gente que faz projeto no SketchUp, tem gente que faz projeto no CorelDRAW. Tem muitas empresas que oferecem projetos, mas que oferecem um planejamento virtual, não. Por quê? Porque eu peguei um conhecimento meu que eu tenho de design de interiores, eu peguei um conhecimento meu que eu estou pesquisando em todos esses cursos de marketing digital, eu peguei o outro conhecimento que eu tenho em Personal Organizer, que é questão de CRM, né? Que eu até mostro para as meninas do curso, que eu pego todos esses conhecimentos meus de outras áreas, além dos de decoração, e eu faço o planejamento virtual de mostrar esse passo a passo para a mãe de como produzir. Então, eu hoje não conheço ninguém que faça exatamente o que eu faço, porque eu criei esse meu processo, eu criei a forma de trabalhar com o projeto, que é uma coisa que todo mundo faz. Mas a forma de trabalhar com ele, a forma de apresentar isso para cliente, a forma de como criar esse processo, fui eu que fiz. Então, eu não conheço ninguém que faça exatamente a mesma coisa que eu. Pode ser que exista? Claro que pode, né? Eu não conheço todo mundo, mas particularmente eu não conheço, tá? Então, hoje, os meus competidores já não são mais as empresas de decoração especificamente, assim, no sentido de decoradoras, porque eu tô oferecendo outro serviço. E eu não tô querendo atingir o mesmo público que a decoradora quer atingir. São públicos diferentes. A gente precisa ter também o que todo mundo tem gente que chama de persona, tem gente que chama de avatar. A gente precisa conhecer muito bem quem é o nosso avatar, quem é essa nossa persona, quem é que a gente quer atingir, pra gente direcionar toda a nossa divulgação para ela. E hoje, o público de mães que quer colocar a mão na massa é aquela mãe que não quer contratar uma decoradora. Então, são coisas completamente diferentes, tá? Gente, vai dar 1 hora, daqui a pouco o Instagram vai me cortar. Tem mais alguma pergunta de quem tá assistindo, que quer me fazer nesse tempinho que resta? Tem gente que pediu para participar aqui que solicitou para participar de perguntas, mas não vai dar tempo. Daqui a pouco o Instagram vai cortar. Então, muito obrigada pela participação. Fiquei mais 1 hora falando hoje para dar conta de todas as respostas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida também, pode me mandar direct, me mandar mensagem, que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Tami, só agradecer. Obrigada, Tami, pelo carinho. E Daiane, obrigada a vocês por estarem aqui me escutando 1 hora, que eu falo assim, eu me empolgo, né? Eu sou daquelas que começam a falar e eu começo a me empolgar e não paro mais. Qual o valor de um projeto? Eu tenho 5 valores diferentes, tá? Tem 3 que é para mães e tem 2 que é para decoradoras, tá? Então, a decoradora eu chamo que eu faço o projeto de festa, em que ela me passa todas as informações, eu não tenho processo criativo, ela me passa todas as informações, eu projeto para ela e devolvo para ela. E da mãe é o planejamento virtual, que é quando eu crio o projeto e daí eu entrego para ela com todo o passo a passo de como executar aquilo, que é uma informação que no caso a decoradora não precisa. Qual programa é mais fácil para projetos? Hoje eu acho que o Inkscape, tá? Porque o Illustrator, ele é quase a mesma... Ele é diferente, mas enfim, ele tem mais ou menos as mesmas funções, só que ele é um programa pago. Então você utiliza o Inkscape, porque você trabalha com projeto 2D, e daí o mais difícil é o SketchUp, porque daí você já faz projeto 3D, você já levanta a volumetria,
que daí é um pouco mais difícil, tá? Então é por isso até que eu começo a ensinar no Inkscape, porque eu acho ele mais fácil para isso. Tem que ter acervos salvos lá no Inkscape, eu crio todos os meus acervos, tá? Eu desenho todos os meus móveis, boleiras, tem até vídeo aqui no feed do Instagram mostrando eu criando boleiras, como é que eu crio boleiras, tenho mostrando como é que eu crio uma mesa também, aquelas mesas acrílico. Então tudo você cria do zero, tá? Para quem é minha aluna, eu ofereço o meu acervo. Então elas já começam aí a projetar com vários móveis, com vários painéis, com várias coisas, porque para as minhas alunas daí eu abro o meu acervo para elas, tá? Mas, digamos, não tenho nada, vou começar agora, quero começar a projetar, você desenha tudo, tá? Você desenha tudo do zero e daí você vai criando o seu acervo. Aí você, por exemplo, assim, criou uma mesa, daí eu salvo um acervo só de mesas, daí eu vou projetar, eu abro aquele meu acervo antes de qualquer coisa, porque muitas vezes, mesmo que eu não tenha exatamente aquele móvel, eu pego pedaços de outros móveis que eu já desenhei e eu chego muito mais rápido àquele novo móvel que eu tenho que criar. E depois que eu criei, eu salvo aquele móvel novo, coloco no meu acervo e daí eu só vou aumentando aquele acervo e cada vez vai ficar mais rápido você projetar. Isso é uma outra coisa, às vezes quando você começa, você leva mais tempo, porque você tem que criar tudo do zero. Ainda mais se você não tem assim um acervo que alguém vai te disponibilizar, né? Mas você tem como fazer, só que você vai levar bem mais tempo. Daí aos poucos você vai criando, cada vez vai ficando mais rápido, porque cada vez o teu acervo já vai aumentando. E daqui a pouco, por exemplo, você tem uma decoradora que eu ofereço o projeto de festas, em que ela tem já um acervo. Então eu já tenho todos os móveis dela desenhados. Então quando ela vem com uma festa, eu não preciso voltar a desenhar tudo. Eu já vou colocando aqueles móveis que eu tenho desenhado. Então, oi Miriam, tudo bem? A Miriam é uma das minhas alunas. Beijo bem grande pra você. Então, você já tem esse acervo, então você só vai mudando, né? Mudando algumas informações naquilo, mas você já tem uma base pronta. Daí acaba cada vez ficando mais rápido quanto maior você for crescendo o teu acervo. Então, sempre que eu falo assim, sempre que você vai desenhar, tenha os teus acervos abertos embaixo e tudo que você criar novo, você já joga naquele acervo, né? Daí eu tenho lá separado mesas, aparadores, né? Caixotes, estampas, estruturas, tem vários arquivos já prontos e daí itens decorativos, que é assim, alguma coisa que eu crio diferente pro painel, aí eu só vou salvando já nos meus acervos e daí eu sempre mantenho tudo aquilo atualizado e daí eu sempre tenho aquilo que vai ser mais rápido para mim desenhar. E nessa segunda live eu consegui matar todas as perguntas que tinham surgido pro questionário que eu fiz, em que rolou essa pergunta: se você fosse tomar um café comigo, quais perguntas você me faria? E também respondi as dúvidas que surgiram durante a semana lá pelo Instagram, que eu abri no Stories uma caixinha de perguntas. Foram rolando perguntas por lá também, que eu também respondi nessa live. Não esquece também de ligar aqui o sininho do se inscrever no canal para que você consiga acompanhar todas as novidades que a gente posta por aqui. Tem que ligar a notificação também, hein? Tem o sininho aí para você ligar, para que você seja avisado quando vier um vídeo novo aqui no canal. Fica atento aqui ao inscrever-se e ao sininho para você ser avisado das notificações. Deixa o seu curtir aqui também se você gostou desse vídeo, porque é uma forma de eu saber que esse conteúdo está sendo relevante para você. É muito importante para quem está aqui fazendo o vídeo saber que vocês estão gostando, sentir essa interação de vocês que estão aí do outro lado. Então, se você gostou, coloca aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários também, que eu vou responder com o maior carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.